Livro do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse é um livro maravilhoso. Estamos a chegar ao fim. Estamos na conclusão em que nos é revelada a eternidade e temos aqui palavras de conforto. Então, tem sido um grande privilégio para nós o estudo deste livro. Apocalipse significa revelação e é uma revelação que Deus deu, como iremos ver melhor durante a mensagem. Deus deu este livro às igrejas, a fim de que esta profecia, esta revelação, possa chegar a todo o mundo. Apocalipse é a revelação, é o desvendar do futuro que Deus tem para a humanidade. Apocalipse mostra-nos aquilo que está no fim da história da civilização. Capítulo 21 e 22, temos ali, nesta parte final, a revelação da Nova Jerusalém, essa cidade em que nós iremos viver para sempre com Deus. E com a visão da Nova Jerusalém, esta profecia está completa. E entramos então, capítulo 22, entramos na conclusão. E a conclusão do livro do Apocalipse consiste num grupo de várias exortações, várias afirmações. E o que é que Deus quer com isso? Quer autenticar, na conclusão, com estas várias exortações, quer, no final, autenticar a profecia, ou seja, o Apocalipse. Quer também assegurar, dar-nos a certeza da vinda de Jesus Cristo e pede que estas palavras desta profecia sejam guardadas, sejam obedecidas por nós. Então temos aqui hoje palavras de conforto. Em primeiro lugar, recompensas atribuídas, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Recompensas atribuídas. O meu galardão está comigo para dar. O versículo 12 começa com essa afirmação: e eis que cedo venho. Jesus nunca diz, eu vou vir, ainda falta muito tempo. Portanto, estejam descansados. Ou seja, apesar de já terem passado 2000 anos, a afirmação da Bíblia é, eu venho cedo. Eis que cedo venho. Então, nesta conclusão, pela segunda vez, temos esta referência de Jesus a dizer, eis que cedo venho. Deus confirma que é certa e está para breve a segunda vinda de Jesus. Já vimos isso no versículo 7. Eis que cedo venho. Esta afirmação, além de nos dar ânimo, porque sabemos que há aqui esta promessa e que Jesus vem a qualquer momento, é também um aviso. Um aviso para que estejam preparados aqueles que ainda não têm Jesus. Porque a vinda de Jesus vai acontecer tão rapidamente, tão cedo, que a oportunidade de crer em Jesus para a salvação, a oportunidade de arrependimento termina. Ele virá num abrir e fechar de olhos. Não vai, quem disser, amanhã vou pensar, no instante a seguir pode ocorrer.
podem ocorrer os acontecimentos da segunda vinda de Jesus. No livro do Apocalipse há 11 textos que falam sobre a urgência desta hora. Eu vou ler esses 11 avisos. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois quando não em breve irei a ti. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Capítulo 22, versículo 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pois termina, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Versículo 7. Eis que cedo venho. Capítulo 22. Versículo 10. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Versículo 12. Eis que cedo venho. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. 11 vezes no livro do Apocalipse. Brevemente, cedo, a todo momento, rapidamente. Então, depois desta exortação de que cedo virá o Senhor Jesus, temos outra exortação no versículo 12. Qual é? Vejam o versículo 12. Eis que vem sem demora, a urgência da vinda de Jesus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos as nossas casas cheias de coisas que nos fazem falta, que guardamos. Em casa e fora de casa, enfim. Mas aqui Jesus diz para nós guardarmos uma coisa muito importante. Guarda aquilo que tens. Então aqui é uma exortação sobre a importância de prosseguirmos a boa caminhada cristã, não nos cansarmos de fazer o bem. Jesus está aqui a dizer, e somos lembrados no livro do Apocalipse, Jesus diz que Ele está de olho em nós. Jesus está de olho naquilo que estamos a fazer como cristãos. Porquê? Porque Ele quer recompensar-nos de acordo com aquilo que nós estamos a fazer. É o que diz aqui, versículo 12, do livro do Apocalipse. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu estou a observar a vida dos crentes para depois recompensá-los de acordo com aquilo que eles estão a fazer. Jesus diz, o meu não é o galardão deste, é o meu, é um galardão de Jesus. Está comigo, eu tenho esse galardão para dar a cada um. Então, qual é o caráter de Deus? Deus é recompensador. Temos que olhar para... Ele é um Deus que quer dar coisas. Então, temos esta verdade espelhada e espalhada nas Escrituras. No nosso futuro como crentes, após o arrebatamento, já vimos isso, quando Cristo levar a igreja, levar o seu povo para o céu, irá ocorrer o tribunal de Cristo. E o que é isso? Os cristãos serão recompensados ou não, com base
naquilo que eles fizeram, em como é que eles investiram as suas vidas enquanto crentes, vivendo aqui na terra. Segundo aos Coríntios 5:10 diz assim: porque todos, não diz só vão ficar isentos não, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, vai receber, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então vejam as palavras, todos, cada um vai receber. Então, que não haja qualquer dúvida de que há um dia, lá no futuro, há um dia de acerto de contas. E está a chegar, é um julgamento futuro. Para nós crentes não é um julgamento para castigo. Não é um julgamento para punir. Não é para julgar o nosso pecado, porque Jesus já pagou na cruz o nosso pecado. Não é? Já foi pago o nosso pecado. Não é um julgamento para determinar se salvação. Não. Somos filhos de Deus pela fé em Jesus. É um julgamento para dar ou não dar prémios, coroas. É o tribunal de Cristo. E aqui, o meu galardão, o meu prémio está comigo para dar a cada um, diz Jesus, versículo 12. 2 João 8 diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Nós estamos a viver a nossa vida cristã, por aquilo que fazemos, Jesus está a avaliar e vai dar-nos o seu galardão. Mas podemos perder esse galardão, não é? Por aquilo que nós fazemos. Então, eis que vem sem demora, diz Apocalipse 3:11, é igual. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha, tinha esta coroa para ti, mas por aquilo que tu fizeste, perdeste a coroa. Vais ter outro galardão menor, mais inferior. Ou, vais ter mais galardões. Então, que nós possamos viver aqui de tal forma que tenhamos isto no nosso horizonte. Vai haver esta recompensa. Deus é um Deus recompensador, tem prémios para nos dar. Que nós possamos reunir lá uma boa recompensa, um bom galardão. O meu galardão está comigo. Quer dizer, a nossa vida cristã aqui não é em vão. Não é em vão. Jesus, o que é que está a fazer? Será que ele consegue? Está a fazer o registro. Rui, no dia tal fez isto. Rui, ele pensou isto. O Rui devia ter feito isto e não fez. Está a registar. Mas será que consegue? Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes e tem um registro de cada um, não tem? O de cada pessoa lá. Quando vai tirar o passaporte, está lá registado. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Deixa tirar um cartão de cidadão. O seu nome não está aqui. Não, está lá tudo. Certidão de nascimento. O Rui Simão nasceu neste dia e naquele dia casou e depois deixou de casar e depois isto e depois está lá a certidão, tudo. E pensar que Deus não sabe a vida de cada um, quer dizer, os computadores sabem e Deus não sabe. Não é? O meu galardão está comigo, eu sei tudo, Jesus. Ele está a manter um registro e é recompensador. Vai recompensar totalmente o crente no tribunal de Cristo. É errado nós pensarmos, eu sou salvo pela graça de Deus. E, portanto, depois a vida, já estou salvo. Não, a forma de viver é importante. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos, às vezes já estou cansado,
já não. A Bíblia diz, como crente, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo, diz o quê? Ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É fácil ficarmos cansados na vida, às vezes nas coisas de Deus, desistir. Não. Jesus diz, não. Permanece, fica firme, não desistas, não desfaleças. Versículo 13. Temos aqui a razão porque podemos confiar em Jesus para nos dar o galardão. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quer dizer, descreve aqui a autoridade de Jesus. Diz aqui como é que ele é qualificado para ser este grande recompensador. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o começo, ele é o fim, ele é a primeira, é aqui como a primeira letra do alfabeto grego, o alfa, e a última, ômega. Ele é o único, Jesus, porque é Deus, ele está fora do tempo, ele vê perfeitamente tudo. Ele vê o fim, desde o início ele já estava a ver o fim. Ele tem um completo conhecimento do passado, da história e do futuro da história. Ele é o primeiro e o último. João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele tem toda a capacidade para nos dar o galardão. Porque Ele sabe tudo. Mas, olha, Colossenses 1,16 e 17 é uma passagem incrível. Porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo o que existe foi criado em Jesus. Tudo o que há nos céus, no universo inteiro. Agora temos os telescópios fantásticos, o Hubble, e agora temos um novo, que não me recordo agora o nome, que ainda consegue ver mais além no universo. Milhões de galáxias, diz, tudo foi feito por ele. Coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, ou seja, autoridades, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, para Jesus. E ele é antes de existir o que existe, ele já existia. Agora mais, todas as coisas subsistem por ele. Tudo o que existe mantém-se, né? O nosso sistema solar, tudo a girar, tudo por ele, pelo poder de Jesus. Este versículo é fantástico. Quer dizer, Jesus não só vê o fim de tudo, ele sabe como tudo surgiu e ele sustém, mantém seguro tudo o que existe. Portanto, o poder criador de Jesus e o poder de manter. Sabem porque é que o meu coração e porque é que o teu coração está a bater agora? É Jesus, diz, ele, tudo subsiste por ele. Eu estou a respirar, tu estás a respirar. Por Jesus. Porque é que nós temos força suficiente cada manhã nos levantamos? Por Jesus. É o que diz este versículo. Jesus deu uma energia a mim e a ti para sairmos da cama esta manhã. Foi Ele. Mas notem, esta manhã, muitas pessoas no mundo inteiro não se levantaram da sua cama. Morreram. Mas eu e tu levantámos da cama. Porquê? Diz, todas as coisas subsistem por Jesus. É Ele que nos dá a vida, a respiração. É Ele que permite essas coisas. Ele é o único, Ele mantém todas as coisas a funcionar. Ele é o único que começou todas as coisas e está a preparar tudo para o fim da história da humanidade. Ele é onisciente, Jesus. E por isso tem a autoridade, tem tudo registado. E logo tem a competência para poder dizer, o meu galardão está comigo para dar a cada um, porque eu sei tudo. E ele diz, olha, prepara-te, porque diz, eu estou a chegar. Eis que cedo venho rapidamente.
em breve. Em segundo lugar, versículos 14 e 15, temos aqui um contraste. Redimidos, abençoados e perversos perdidos. Estamos no fim do livro do Apocalipse. Depois de tudo aquilo que foi revelado, no fim ainda temos esta palavra fantástica. Um grande contraste no destino. Por um lado, os crentes salvos eternamente e dos perversos descrentes. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Esta é a sétima, já vimos isso e não vamos repetir, e última bem-aventurança do Apocalipse. E esta última é uma bênção para os cidadãos da cidade eterna. É verdade. Qual é esta cidade? A Nova Jerusalém. Nós temos estado a ver a maravilhosa Nova Jerusalém, construída por Deus no céu, que desce para a terra. E diz aqui, vão ser abençoados, bem-aventurados os cidadãos dessa cidade. Os que vão participar dela. Como é que eles são chamados, os habitantes? Bem-aventurados. Porquê? Porque guardam os mandamentos do Alfa e do Ômega. São crentes. Aqueles que vão ser os cidadãos da Nova Jerusalém, da vida eterna, são crentes em Jesus, são discípulos, seguidores, e por isso guardam os mandamentos. Amam os mandamentos de Deus. E a estes assistes aqui um direito, para que tenham direito à árvore da vida e o direito de entrar na cidade pelas portas. É uma cidade perfeita, é uma cidade sem pecado, sem corrupção, sem mal algum. Ela é tão santa que é feita de ouro puro, transparente. Não conhecemos esse ouro. Não há nada a esconder. Todos podem ver o que se passa dentro da cidade, porque é uma cidade santa. E vejam, bem-aventurado o que tem esta cidadania celestial. És um cidadão da Nova Jerusalém. Eu sou um cidadão português. Único, só tenho esta cidadania. Sou português. Mas há pessoas que têm mais de uma nacionalidade, sabiam disso? Não é? Eu conheço quem tenha 3 nacionalidades. Conheço 2. 3. Australiana, canadiana e inglesa. Eu pensei que era só possível ter 2. Mas há 3 e já acho, não quero mentir, até 4. E porquê? Porque é que as pessoas procuram ter mais do que uma cidadania? Mais do que uma nacionalidade? Muitos querem ter a cidadania da União Europeia ou americana. Porquê? Porque traz-lhes benefícios, não é? Benefícios às suas vidas, porque podem ser recebidos nesses países sem qualquer impedimento. Entram na União Europeia, se for um cidadão português ou sul-americano, entram sem qualquer problema e recebem os benefícios desse país, económicos, de saúde, de proteção, de educação para eles, para as suas famílias. E as pessoas procuram, não é? Essa cidadania. Agora, vejam, da mesma forma as pessoas deviam procurar ter esta cidadania. Eu quero ser um cidadão da Nova Jerusalém celestial, porque na eternidade só vai haver esta cidadania da Nova Jerusalém, cidadão dos céus. A nossa cidade, a nossa nacionalidade será única. Esta aqui. Bem-aventurados aqueles que têm direito
a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, no céu. Então, se tu já és um cidadão desta cidade, Deus diz, és abençoado, és bem-aventurado, podes andar na cidade celestial. Podes entrar, podes sair à vontade. E sempre que tu quiseres, eu vou comer do fruto da árvore da vida. Eu vou beber do rio da água pura que sai do trono de Deus. Podes fazer isso, tens esse direito à árvore da vida. Entrar na cidade pelas portas, sair podes, livremente, na cidade celestial. Acesso total. E este é um privilégio que foi perdido. Um privilégio que não tem sido concedido à raça humana desde a queda do Éden, no início da criação. A queda não é a queda na rua, também é uma queda, que às vezes traz consequências graves, mas a queda bíblica é aquilo que nós lemos, esse acontecimento terrível, o primeiro pecado. Adão e Eva desobedeceram a Deus, transgrediram e o pecado entrou no mundo e, em consequência, a morte e todo o mal. Isso foi a queda. Lá no Jardim do Éden, no início da história, no início, logo na criação. Então vejam o que é que aconteceu. Em Gênesis 3, 22 e 24. Então, quando eles pecaram, então disse o Senhor Deus, eis que o homem, depois de pecar, não é? É como um de nós, sabendo o bem e o mal. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia lá duas árvores no jardim, no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse, olha, podes comer de todas. Daquela do conhecimento do bem e do mal não podes. No dia em que comeres, morres. Podia ter comido a árvore da vida. Estava lá. Então, quando eles comeram, diz que se abriram os olhos e passaram a conhecer o mal. Eis que o homem é agora como nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou-o fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, que são anjos, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja o pecado que fez. O homem pecou e morreu espiritualmente. E para que o homem caído, condenado, não pudesse agora comer da árvore da vida e viver eternamente caído e condenado, Deus impediu o acesso à árvore da vida. Foi uma perda incrível. Então vejam aqui, a humanidade viu ali barrada a possibilidade, o acesso à árvore da vida, com a presença dos anjos querubins, uma espada flamejante. Portanto, foi ali uma barreira que foi colocada. A árvore da vida ficou sem acesso. Mas na eternidade, na cidade eterna, Nova Jerusalém, lá está a árvore da vida. E diz, olha, lá não vai haver impedimento, barreira, não mais separados de Deus. Estaremos com Deus, Ele vai ser o nosso Deus, vamos ver o seu rosto. Não há mais impedimento nenhum para comermos da árvore da vida na Nova Jerusalém. Versículo 15, vemos o contraste destas maravilhas, vemos a diferença. Mas ficarão de fora destas bênçãos os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e cometa mentira. Toda a gente vai para o céu,
toda a gente tem vida eterna com Deus, mas não. Vão muitos ficar de fora. Deus quer que as pessoas vejam a diferença. Depois de falar destas bênçãos, galardão que Ele tem para dar, acesso, entrada na Nova Jerusalém, a árvore da vida, todas estas bênçãos, mas há muitos que não vão. Vejam a situação atual da Europa. Há milhões de pessoas a fugir da Ucrânia, fugir à morte. Felizmente, o que é que têm? Portas abertas nos países ao lado que os acolhem. Isso é uma bênção, não é? Uma bênção. Imaginem que queriam fugir, não podiam sair sequer de lá. Nada. É o que está aqui. Eu quero entrar na Nova Jerusalém. Não vais poder entrar. Muitos ficam de fora. Deus está aqui a dizer, nem todos vão ser bem-aventurados na eternidade. Muitos ficarão de fora. Os cães. Cães é uma palavra que significa um incrédulo, perverso, opositor, inimigo, adversário de Deus e do Evangelho. Não é crente, fica de fora. São os que nunca quiseram crer em Cristo, nunca confiaram na única salvação que Deus preparou, nunca creram na cruz de Cristo, nunca foram regenerados, nunca se arrependeram do seu pecado. Um capítulo antes daqui, Deus já deu uma lista idêntica. No capítulo 21, versículo 8, diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte não é na Nova Jerusalém. É no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É uma lista que é semelhante a esta aqui, que descreve aqueles que nunca confiaram em Jesus Cristo. O que é que mais caracteriza estas pessoas que vão ficar de fora? Se não crerem em Jesus antes dele, que Ele venha, porque Ele diz, eu venho sem demora. Não te deixes ficar incluído neste grupo. Feiticeiros, diz lá, ficam de fora os cães, são os incrédulos. Feiticeiros, feitiçaria, uma prática condenada por Deus, desde o princípio, e olhem, até ao fim. Desde o princípio da Bíblia até mesmo ao fim, Deus diz, feitiçaria é condenada por Deus. Lemos em Levítico 19, 31 e 26. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando alguém se virar para os adivinhadores, deixa lá ler aí a sina daí da tua mão. Vamos ver o que é que diz o horóscopo. Quando te virás para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e os tirparei do meio do seu povo. Vou tirá-lo do meio do meu povo. Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando nós às vezes perguntamos, que Deus injusto que deu ordens a Israel para dizimar as nações que estavam na terra prometida. Deus esperou mais de 400 anos. Podem ler Levítico e Deuteronômio e saber a prática deles. Era uma coisa do mais abominável que nós possamos imaginar. E Deus esperou séculos, mas eles não mudaram nada. Feiticeiros, Deuteronômio, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, olha, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. E Deus diz hoje ao crente também, estamos no meio do mundo, não faças como o mundo faz. Entre ti, olha o que é que eles faziam. Isto é só um bocadinho, podem ler Levítico. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e a sua filha. Olha, faziam isso. Para terem a resposta dos deuses, da idolatria. Os filhos pequeninos,
faziam-nos passar pelo fogo. Entre ti não se achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, os médiuns, já levam a consultar os espíritos. Meu Deus. Nem feiticeiro, nem encantador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Ficam de fora da eternidade da Nova Jerusalém os feiticeiros. Está aqui. Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, isto é Paulo que diz aos Gálatas, como também já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui. Quem mais fica de fora da Nova Jerusalém, da eternidade, se não se arrependerem? Versículo 15. Fornicadores. Ou seja, os que se prostituem, é a imoralidade sexual. Nós vivemos numa era em que se inventam todas as formas de imoralidade contra os padrões bíblicos e divinos. E o pior é que já é legal. É legal, a lei já pode fazer isso. Tá, pode fazer. Mas há um padrão, há uma regra, desde o início da história, desde o início da civilização, foi definido por Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Princípio. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos, os dois, uma só carne. O que é que nós vemos hoje? Isto é a regra. Hoje o que é normal? O que é que hoje é apreciado? O que é que hoje é esperado? O que é que hoje é difundido abertamente pelos mídias, pelas televisões, jornais, revistas, a todas as horas já não é só depois da meia-noite, todas as horas. É tudo menos isto. Mas não fui eu que inventei, foi Deus. Deus é que inventou. Deus julgará isso. E é por isso que Deus diz, ficam de fora da cidade celestial, as pessoas imorais. Quem mais fica de fora? Versículo 15, se não se arrepender. Os homicidas são os assassinos, aqueles que derramam o sangue inocente. O primeiro crime da humanidade qual foi? Homicídio. O primeiro crime da humanidade foi um homicídio. Caim matou o seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4. Por ódio e ciúme. Nas várias formas deste crime, homicídio, uma delas que atravessa o mundo inteiro, de uma forma subtil, mas que tira a vida a milhões, é o aborto. E agora já é possível, legalmente, fazer um aborto quase até à altura em que o bebê vai nascer. Quem mais fica de fora? Idólatras. Diz aí, versículo 15. São aqueles que se viram para a idolatria. A idolatria quebra e viola os 2 primeiros dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os 2 primeiros proíbem a idolatria. Este capítulo 20 diz, não terás outros deuses diante de mim.
o povo ia entrar na terra prometida, era só idolatria. E Deus diz, olha, não vais ter outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, sou o Senhor teu Deus. Portanto, fazer uma imagem e prestar culto, adorar essa imagem, substituir Deus por um objeto, é uma das maiores e mais graves ofensas a Deus. A Bíblia condena a idolatria desde o princípio até quando? Olha, até ao fim, é a última página da Bíblia. E Deus está a dizer, desde o princípio ao fim, condena. Não entrarão idólatras na cidade celestial. E por fim, se a pessoa não crer e não se arrepender antes da vinda de Cristo, que diz, eis que cedo venho, fica de fora da eternidade qualquer que ama e comete a mentira. E aqui inclui-se os que mentem sobre Deus. Pois. Os que mentem acerca de Deus, que ensinam falsidades sobre Deus, que deturpam a Bíblia, que escondem as verdades de Deus às pessoas, para seu proveito, para que as suas igrejas se encham. Para as igrejas estarem cheias, ensinam aquilo que não é verdade sobre Deus, para atrair as multidões. Mentira. Qualquer que ame e cometa mentira. Então, o segundo ponto, os redimidos abençoados, mas os perversos perdidos. E agora vamos para a conclusão, para vermos que Deus é gracioso. Versículos 16 e 17. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas. Olha, estou-vos a avisar disto. Nas igrejas, eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, novamente aqui João, foi quem escreveu, põe aqui palavras de Jesus que atestam que este livro é verdadeiro, o livro do Apocalipse. Que esta revelação do Apocalipse vem de Deus. Deus deu a Jesus e Jesus deu a João e João escreveu-a para quê? Para chegar às igrejas. Envio o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Para que as igrejas do mundo inteiro ensinem esta verdade do Apocalipse. Estas coisas. Reparem que não foram dadas aos seminários. Diz aqui. Não foram dadas às pessoas ilustres do mundo, aos académicos. Esta revelação foi dada a quem? Às igrejas. É nosso dever ensinar-nos a revelação do Apocalipse, manter este ensino, ensinar estas verdades. Deus é gracioso, diz, eu estou a dar-vos, a mostrar aquilo que vai acontecer. Que a igreja receba e ensine, e mantenha este ensino, a bondade de Deus ao dar-nos esta revelação. E aqui a repetição do nome de Jesus, eu, Jesus, mostra, é para confirmar que Ele é aquele que garante esta verdade, é o guardião, e que esta promessa, a promessa que é feita aqui vai ser cumprida. Vai ser cumprida. Porquê? Porque Ele é a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Messias, aquele que veio da descendência do rei Davi, na sua linhagem, para não haver qualquer erro. E é a resplandecente estrela da manhã. O que é que quer dizer? Jesus é como aquela estrela, há uma estrela que brilha de manhã. O que é que ela está a fazer? Está a anunciar, a noite está a terminar, está a vir um novo dia, o sol vai brilhar, um novo dia. Ou seja, Jesus dá-nos
a esperança de um novo dia da eternidade. Ele é a resplandecente estrela da manhã, eternamente no seu reino. E finalmente, versículo 17, a grande oferta da água da vida. É um convite para que quem quiser possa vir saciar a sua sede espiritual. Tens sede espiritual? Vem. Vem beber, saciar a tua sede espiritual com a água da vida. É o convite para a salvação. É o convite para escapar à condenação. É para escapar àquilo que está no versículo 15. Muitos vão ficar de fora. Queres escapar para não ficares de fora? Vem. Vem para entrar na cidade de Deus. É um convite para aqueles que ainda são descrentes, para aceitarem a salvação que existe só em Jesus. E que venha aquele que está com sede. É um convite que é só para alguns? Não, vejam, é para quem quiser. É para o mundo inteiro. Então, se tu quiseres, vem conhecer Jesus. Vem conhecer a oferta da eternidade. Vem e diz aqui, tome de graça da água da vida. Eu acho que todos nós devemos amar este final, que diz o mesmo no capítulo 21, versículo 6, na parte final. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, que procede do trono de Deus. O que é que nós temos de fazer? Nada. Nós não temos que fazer nada, a não ser aceitar a salvação que é dada gratuitamente. É uma oferta de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, se quiseres, vem buscar esta oferta. Porque quando vier o Senhor Jesus, que diz, eis que cedo venho, não mais haverá esta oferta, nem tempo para decidir. Virá a hora em que é tarde demais para o arrependimento, mas essa hora ainda não veio. Ainda tens a oportunidade. É um convite para todos, quem quiser. E a Igreja recebeu este convite do Apocalipse para o transmitir em todo o mundo às nações. Palavras de conforto. Jesus fez tudo. E assim nós, para recebermos esta salvação, que é um dom, que é um presente, basta ter fé em Jesus. Que cada um tome consciência do seu pecado. Tome consciência daquela lista que diz que ficarão de fora. Arrepende-te, crê em Jesus. E tu podes fazer isso agora mesmo. Agora, enquanto estamos aqui a falar, é uma decisão tua, unicamente tua. Mas só essa decisão de crer em Jesus dá acesso e o direito, como diz ali, direito à árvore da vida e a poder entrar na cidade pelas portas, a eternidade com Deus. Que possas tomar essa decisão quanto antes. Palavras de conforto no final do livro do Apocalipse. Amém.